começar salve, salve. Salve, salve, ótimo. O que é se criar? É se criar e reinventar de novo a cada dia. É inovar e valorizar o momento com a família. A cria da voz. Olá, tudo bem? Tá começando mais um Cria Podcast. Eu sou Fran Rodrigues e hoje eu converso com uma pessoa, é uma querida, já conheço já há alguns anos. Ela é atriz, é cantora, compositora, back vocal e tudo que a arte permitir. Hoje eu converso com Marta Souza. Seja bem-vinda, Marta. Oi, boa tarde pra vocês. Não sei se eu podia falar isso. E ela é influenciadora digital. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem assistir, tiver ouvindo a gente aí, chegamos. E tô aqui com a Marta. Marta, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente no Estúdios Cria. E vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Você já canta há 16 anos, né? Se fizer as contas, vai saber minha idade, né? Não vamos fazer as contas. Não ligo. Mas queria falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Você já cantou com Raiz Coral, já cantou em vários eventos, casamentos, já fez comerciais, fez muita coisa, né, Marta? Bastante. E a gente quer mais ainda, né? Com certeza. Eu comecei muito nova, né, assim, a cantar. Eu era muito tímida nos coros, eu cantava. É muito engraçado hoje como as pessoas veem a minha transformação, né? E a minha mudança, porque a gente tem que evoluir também, né? E a gente aprende, né? Muita coisa. Conhece muitos lugares. E a música me deu essa possibilidade de me levar em lugares que eu não podia, não tinha condições, né? Sendo uma mulher preta, periférica. Então isso é muito legal, né? E meus pais não tinham condições, né? Na verdade, tudo que eu aprendi é dom mesmo de Deus e autodidata, né? Eu sempre fui muito curiosa. Você começou a cantar na igreja? Sim, desde criança, assim, por volta dos 5, 6 anos, já comecei a me deslanchar, né? Então é interessante o poder da música, da arte, seja ela qual for o estilo, é muito importante, porque ajuda a gente a tirar a gente daquela zona de conforto, né? Então isso foi pra mim, pros meus irmãos, só eu da família acabei trilhando esses caminhos aí foi muito legal. Tô feliz com a mulher que eu me tornei, que eu tenho feito, assim, a minha trajetória, por onde eu tenho passado, amigos que eu tenho ganhado através da música, tem aberto muitas portas. Falando por onde eu tenho passado, você falou assim, por onde eu tenho passado, você Sim. participou do The Voice Brasil em 2019, você participou também de um programa Canta Comigo, exato, Canta Comigo na Record. E como foi essa sua experiência, né, passando por esses locais? O que você aprendeu, com quais pessoas se conectou e quais foram as oportunidades que você passou a ter a partir de ter participado de programas que têm grande visibilidade, né, no canal aberto? É verdade. Não, assim, são ímpares, né? Porque te tira daquele anonimato e te coloca, né, numa visão de todo mundo tá vendo na telinha, né? Então, acho que é o sonho de todo artista chegar nesse nível, né? Então, assim, me proporcionou muitos eventos, muitas contratações, evoluções, ganhei amigos, que isso é muito legal, assim, pessoas que se tornaram fãs, né, e que me ajudam, me auxiliam, desde serviços, trocas, permutas, e com a amizade também, né, com seu conhecimento, vasto conhecimento, isso que é bacana, eu curti muito e não imaginava que ia abrir tantas portas, né? Então, assim, você é autônomo, é independente, então é importante você ir numa TV, participar por toda aquela pressão, né, que acontece, que rola lá, opressão também, porque é muito difícil concorrer, né, já falando, né? É muito difícil estar ali naquele ringue, naquela briga, mas eu amei, porque se eu não tivesse ido, eu não tinha saído daquela margem do anonimato total que eu tava, zero. E hoje eu tenho mais alguns porcentos, né? Vamos dizer assim. Então, foi maravilhoso. Eu faria tudo de novo e hoje com uma outra visão, com uma outra cabeça. Mas a gente não pode voltar, né, atrás. Então, eu tive que ir sem saber, no escuro. Porque eu fui a doida, né? Eu me inscrevi em vários de uma vez. E foi rolando, né? Teve alguns que não foram pro ar. E como foi o processo, assim? Muitas pessoas se inscreveram. É muita gente. Você não sabe se você tá dentro, se eles gostaram de você. Primeiro que eu já fui com a cabeça assim, meu Deus, errei. Perdi. Olha aquela menina cantando aquilo, né? Então eu era muito tímida de ir no palco, de dançar. Por ter vindo da igreja, eu achava que isso era meio que errado, né? E aí você vê, assim, um verdadeiro artista ali pronto. Então, pra mim, foi muito difícil.
eu vencer alguns tabus, né? Romper. Então isso foi um trabalhão, foi um suor. Mas eu entendi que era o que eu queria, entendeu? Daí, tipo, eu tinha que fazer algo, eu tinha que me reconstruir, eu tinha que romper ali aquela barreira que me impedia a timidez. Eu desafinava, total, ainda desafino, né, gente? Mas eu desafinava, minha voz indagava aqui, eu falei, meu Deus, eu não conseguia, ficava algo dentro de mim, assim, eu não conseguia cantar. Eu participei de vários pilotos do SBT, da Record, mas nunca conseguia mostrar o que eu fazia na igreja. Então isso foi diferente demais, diferentaço, de sair daquela zona de conforto, atrás de corais, atrás de backing vocal na igreja do altar e indo para palcos. E aí, o que eu fazia? Eu ia clamar por quê? Jesus Cristo. Então, tipo, foi muito louco isso para mim. Foi uma mudança e radical e que fez eu ser quem eu sou hoje. Então, eu já agradeço, né? Que bom que eu fui. E abriu muitas portas para você, né? Ter participado. Abre. Hoje você canta no programa do Serginho Groisman, né? The Back Vocal. E também você canta com o João. Sim, lá é assim, às vezes a gente faz sub para as meninas, porque elas têm outros trabalhos também importantes. Aí às vezes ele chama, convida, né? A gente vai lá, trabalha, que é muito legal, por sinal, a gente se diverte. Faz um estilo que a gente gosta, que é diferenciado, e tem a oportunidade também de estar com grandes artistas que a gente também admira, né? É um desafio e é muito gostoso. O Serginho é um cara incrível, dá oportunidade para todos. O João também é uma oportunidade ímpar, né? Inclusive ele tá de férias, né? Mais ou menos, está fazendo as coisinhas dele. Só voltou ano que vem, né? Turnê. Mas, assim, eu tive muita oportunidade também com ele, porque ele acreditou em mim. Eu era ainda mais tímida, assim, para algumas coisas. Ele vai, né? E produtor artístico também. Como você conheceu o João? Foi através da Francine, né? Francine Mo me chamou para esse projeto. E ele tava numa turnezinha já, né? Fazendo. Aí eu entrei, ele ia pôr backings, ele tava aumentando, porque antes sempre era a Fran, mas o cara do violão e o DJ, então eles foram aumentando, eu quero banda, né? Aí eles passaram por esse novo passo. Aí eu tive essa oportunidade na minha vida que foi, eu agarrei e fui que fui. Ela ainda falou assim, eu sei que você é da igreja, né? Ele fala umas coisinhas lá, mas ele é gente fina, ele é do interior, da família dele, ele é gente boa e tal, você vai ser abraçada, vem. Eu queria que você viesse no time. Aí deu certo, ele gostou também de mim, da outra menina, e a gente continuou. E aí você já tá há quanto tempo com ele? Já tem por volta de 1 ano e quase 2, 1 ano e uns 8 meses, assim, que rolou. Porque aí eu fiz a turnê 1 ano todinho e mais alguns meses por fora aí, uns trabalhos. Mas foi muito interessante, né? Mas assim, trabalhinho. Mas os fãs dele me abraçaram também. Ai, que bacana. Começou a seguir, comentar, enganjar, que isso é legal. Ele marcou muitas vezes a gente, deu visibilidade pra gente fora do padrão, pretas, ir lá cantar, independente, não era o estereótipo de tem que ser padrão só, né? Não tem nada contra. Mas ele abriu uma big de uma janela pra gente, que isso foi foda nele, e vendo ele construindo, crescendo cada vez mais e querendo que a gente estivesse ali. Então eu só tenho que agradecer mesmo a Deus, a ele, a Fran, por essa oportunidade, né? E a minha família também que me apoia. Então eu vou dizer assim, foi um grande presente, né, que eu ganhei, essa oportunidade de conhecer um artista de perto que estava crescendo em ascensão, que estourou e tá aí. Estourou, ele tem muita visibilidade, né? Muito talentoso, um grande compositor, um grande ser humano. Eu aprendi o que eu não devo fazer, porque a gente sabe que no meio, né, artístico, enfim, de trabalhos, existem pessoas de todos os gêneros, né? Ruins, boas, más, marromeno, existe de tudo. Então a gente lida, né, de uma forma assim equilibrada, entende o que a gente quer pro nosso caminho. Eu sempre fui uma pessoa de compartilhar, de querer ver meus amigos bem também, voando. Então eu tive uma sorte muito grande de estar num local onde tem pessoas grandiosas e que também são do bem. Então vale a pena acreditar, né? Então isso, nossa, foi uma escola pra mim. Eu vou levar pra vida. Ai, que bacana, Marta. E aí, e no programa do Serginho, né? Que aí você não participa toda vez que tem que gravar o programa, você não participa do back vocal. Tem as meninas que são fixas, que é a Leila Moreno e a Elis Negres, que é uma grandiosa amiga, né? A gente se conhece desde a época de corais da igreja, que isso é legal. Já conheci a Leila, eu conheci assim de vista, né? De ver os trabalhos dela também, uma grande cantora e atriz. Lá a gente vai de vez em quando.
Essas conexões, então, não foram a partir do The Voice ou de participar de outro programa. Foi basicamente das suas conexões de antigamente. Não, é que assim, foi através, na verdade, do João. Nós fomos lá uma vez cantar, o Serginho viu aquilo e a gente já se conectou com as meninas no palco, bagunçando, brincando, e cantamos uma música com elas sem, tipo, não tava nem combinado. Elas chamaram, vamos fazer isso aqui? Tipo aquele Volta Já. Aí a gente dançou, fez, meu Deus, a gente fez bagunça demais, né? Aí o Serginho viu, porque ele ama essa coisa de corão, de um monte de mulher cantando juntas. Aí eles entraram em contato, né, com o empresário do João, assessor. Aí ele falou, liberou a gente, que a gente não ia estar trabalhando, e deu match, né? Foi bom. Um beijo. Foi top. Ai, que bacana. E aí, paralelo a isso, também você é influenciadora, né? Tem feito alguns trabalhos, ela é cria de favela, então faz parte aí do grupo Cria Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência aí, você caminhando, né? Agora você está indo para um outro cenário, vamos dizer assim, né? Sim. Claro que conciliando os seus trabalhos, o que você tem feito, e como você tem visto, né, o seu poder de influência, vamos dizer assim, e como você tem usado isso para outras questões, porque a gente sabe também que você apoia muitas causas voltadas para o empoderamento feminino, já fez algumas ações junto com a Associação das Mulheres de Paraisópolis. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre a sua influência, como que você usa isso para impactar positivamente as pessoas, e também falando de cria de favela, como que você usa você usa esse trabalho justamente para poder atrair as marcas também, né? É verdade. É um meio assim novaço para mim. E eu fico vendo, assistindo tutoriais, pesquisando o tempo inteiro, tirando dúvida com amigos que eu tenho que são do ramo já, influentes, assim. É um meio... É fácil e, assim, na verdade, meio criterioso e também, tipo, meio complicado, é moderado, vamos dizer assim. Eu vejo que é um desafiaço, né? Tem dias que a gente quer produzir, quer fazer, tem dias que a gente quer descansar. E como conciliar isso com a agenda também, né? Que eu fico vendo essas grandes influenciadoras, que elas, claro, elas têm uma equipe, né? Mas assim, imagina, você tem que gravar conteúdo, aí você tem que conciliar com outras coisas. Sim. Às vezes, a rotina da pessoa já basicamente já vai toda pros stories, sim, assim. Porque senão ela vai ter tempo de gravar conteúdo. E precisa ter uma organização, planejamento para conciliar tudo isso. E como você faz? Bom que vocês, a Cria, me auxiliaram nisso, nas produções, nas edições, nas direções, até mesmo de uma frase, um post. Então, assim, realmente, gente, a gente tem que agradecer, né, e dar valor a vocês. A gente não combinou isso, tá fazendo público, mas muito obrigada. Não, tem que dar valor, porque, cara, às vezes a gente não tem uma ideia, tá cansado. As ideias são tudo bagunçadas, tá num ritmo muito grande, porque, né, a minha maior fonte de renda é cantar, tá no show. Então, assim, é muito difícil, mas ao mesmo tempo me chamou assim, vamos recriar, vamos fazer algo diferente, construir. E isso já estava um pouco dentro de mim, então tem sido um desafio. Cada dia eu fico pensando assim, meu Deus, eu tenho que estudar sobre, né, o meio, o circuito, porque não dá para entregar qualquer coisa, né? Eu vejo que as pessoas esperam isso de mim, então isso é muito cobrado também. Mas assim, é um meio que é gostoso, eu me identifico, fala da imagem, do poder, da estima, dos cuidados. Então, assim, isso é um pouco mais fácil para a mulher, eu acho, que falar sobre isso, né? E então esse lugar para mim já é mais tranquilo. Porém, ainda estou estudando, viu? Vou mandar para a NASA, porque eu tenho complicadinho, mas a gente não desiste, né? Então é bacana, porque tem pessoas que falam, poxa, outro dia você fez um desabafo, assim, eu sou muito difícil fazer isso, falar sobre o que me chateia, né, na rede. E aí eu vi que eu falei, não, eu tenho que falar, porque não tá legal, não combina comigo, né? E às vezes as pessoas confundem, te generaliza e pronto, e fecha aquela janela. Aí eu me senti no direito de falar que era uma coisa que me incomodava e que não estava sendo certo, que estava acontecendo. Falei, um monte de gente depois me parou, poxa, você vai ter mais desabafo? Poxa, que legal. Aí eu falei, nossa, gente, então tá melhor isso do que... Aí eu falei, nossa, não curtiu, não comentou, mas né? Aí tava me assistindo, as pessoas estão vendo, né? Então é muito complicado também a rede social, como aconteceu esse fato, essa tragédia, né, com esse influencer.
E é muito triste também porque é um meio que mata também, né? As pessoas sufocam, a internet sufoca e às vezes a gente tem que ter essa moderação. Já apareceu algum hater falando alguma coisa que não gostou? Aparece toda hora, né? Parece. Mas assim... Como você lida com os haters? Geralmente eu finjo que não tá ali, né? Mas me incomoda sim e tem vezes que eu quero falar e às vezes pode ser ruim a forma que eu vou me posicionar e ninguém entender nada. Gera como uma bronca, né? Todo mundo, nossa, tá brigando com a gente, que horror. Tem gente que fala assim, né? Mas assim, é muito doido. E eu falei assim, gente, ou então é indireta, né? Então, eu falei muito sobre isso. Eu falei assim, não interessa se é indireto ou não, a rede é minha, se não tá satisfeita, então se retire. Eu tive que falar bem assim. Bem delicadinha, né? Mas sem expor, né? Mas assim, não é indireta, é sobre o que eu tô pensando e tô passando, não tô gostando e não vou ficar nesse lugar, né? Então, isso é muito complicado, né? Às vezes eu prefiro não estar ali na rede, viver aqui na vida real, que é melhor com os amigos, com a família, me conectar com um livro, tem muita coisa pra gente fazer. Que nem eu falei, gente, não dá, então vai orar, vai rezar, vai, sei lá, vai limpar a casa, tem muita coisa pra fazer. O pessoal te chama também, por exemplo, pra pedir dicas, pedir sugestões, ou de repente falar que bastante. Alguma coisa, algum posicionamento seu te ajudou a pessoa em algum momento. Falo assim, às vezes eu faço umas palavras de reflexão que eu tô sentindo nas minhas orações, que às vezes eu nem sempre posto, às vezes eu gravo muito, mas não posto. E eu mando para alguma pessoa que eu sinto. Assim, faz muito também de fazer para postar depois e acaba esquecendo? Várias vezes, eu tenho muito conteúdo. Eu aprendi a gravar muito conteúdo, mas fico com preguiça das edições. Aí depois avalia, né? Você fica melhor momento, já foi, nunca mais. Naquele momento, várias vezes. E às vezes também, sei lá, falar, eu tô enchendo tanto a rede, né? Então eu comecei também, às vezes, postar muito menos. Filtrar mais, não postar o que eu tô vivendo, que é para eu viver aqui, né, no mundo real, e não postar para as pessoas, né? Às vezes, eu queria compartilhar, mas vai ser melhor não. Porque a gente sabe, né? A inveja também existe, é muita energia, muita gente falando, muito conspirando, não vai dar certo, não sei o quê. Então tem muita coisa que eu tenho vivido em silêncio. Muitas coisas precisam ficar em off, né? Isso. Nem tudo tem pra ser compartilhado. A gente acostuma nessa coisa. E quando eu falo em off, não é somente nas redes sociais, né? Às vezes você não dá pra compartilhar coisas com pessoas próximas. Exatamente. E aí eu tenho aprendido a dosar isso, porque às vezes a gente, tem que postar. Aí a gente se empolga e não era pra ter postado, né? Então, filtrar, né? A gente vai aprendendo, a gente aprende, né? Com as tombos aí da rede. Marta, a gente se conheceu, a gente se conectou, a gente estava falando aqui nos bastidores, acho que foi 2017, no Luau Paraisópolis, um evento muito bacana, que era um sarau que acontecia aqui, toda a última sexta-feira do mês, muito legal, a gente se conectou por meio do Santos, né? Que é um grande amigo querido, comum. Um beijo, né? Que saudade. E aí, na época, você estava fazendo uma dupla com uma pessoa que era um estilo musical mais voltado para o sertanejo, né? Doideira aqui. E eu queria que você falasse um pouco das suas influências, né, no mundo da música. Quem são os artistas que te influenciam? Eu sei que você gosta muito daquela música I Believe I Can Fly, de Yolanda Adams. Mas eu queria que você falasse o que essa música representa para você e também das suas referências, assim, quem são os outros artistas que você se inspira. Eu entendi que, né, baseado nessa música, eu poderia voar, né? A representação dela, para mim, é uma mulher do gospel, que é uma grande cantora, ministra, né? Então, ela, como o Kirk Franklin e outros, sempre me inspiraram. E ela tem uma voz forte, diferente. Ela é uma mulher mais velha que canta pra caramba, até hoje, né? E ela fez essa versão como R. Kelly, né? I Believe I Can Fly. Mas eu me inspirei pelo timbre de voz, eu me identifiquei porque, se eu não me engano, ela é uma contralto, né? Não tenho certeza. Mas ela me trouxe essas inspirações, porque ela canta no grave, no médio, e depois no agudão. Eu falei, eu quero aprender a fazer isso. Aí eu treinava todo dia, treinava as músicas dela, eu falei, eu vou cantar. E ela trouxe, assim, quando eu comecei a ter essa imersão na música internacional, que não tinha tanto acesso, era fitas, né, que a gente ouvia. Enfim, ela trazia essa imersão
expressão das notas, dos graves, das nuances. E aquilo eu pirei, eu falei, eu quero isso. E o som dela também é totalmente... Se você ouvir hoje ainda as músicas dela, antigas ou atuais, ela tem um estilo das bases atualíssimo, tipo Aretha Franklin e um black music, um charme tocado, que você fala assim, nossa, parei, eu quero ser assim, né? Uma cantora assim. Então ela me influenciou, porque daí meu timbre não... Quando você estuda um cantor, nessa questão, a voz fica diferente. Não fica assim, como a Elis... Ou como você, a Fran, parece a Fran cantando. Então, os timbres que eles usam, os americanos, é muito diferente. Eles têm uma profundidade no meio da música. Eles estudam, né, na faculdade. Eu ainda não tive essa oportunidade. Tudo que eu estudei foi sozinha, pela internet, fiz uns cursinhos, né, livre. Mas, assim, é um sonho. E aí os cantores que foram me influenciando, Kiki Franklin, Diante do Trono, eu vi a Álvaro Tito, que foi um dos primeiros cantores gospel a cantar com melisma, que nos influenciou, Raiz Coral. E aí foi indo, Aline Barros, né, dessa geração que todo mundo conhece. Ai, você fala de Raiz Coral. E aí eu ouvia muito Raiz Coral quando eu era adolescente. Não, mentira, não é tanto. Mas assim, quando eu era mais nova, jovenzinha, assim, já saí da adolescência. E amava a Raiz Coral. E quando eu fiquei sabendo que você participou do coral, eu tive essa oportunidade. Bacana. E ele me achou num show que eu fui ver, porque meu irmão ia levar numa instituição em Campinas. Aí eu falei, se eles forem metidos, meu Deus, que vergonha, né? Eu já ia nos ensaios, mas pela minha timidez, não queria, mas estava uma fase assim, meio adolescente, assim, tipo de, né, revolts. Aí eu não queria cantar, não queria saber de nada. Daí eu fui, ele me fez um convite. Tá, eu te escuto só se você cantar pra mim. Eu olhei, ferrou, eu não quero cantar. Aí ele falou, não, se você cantar pra mim, eu te dou o meu contato, né, da produtora e tal. Aí eu cantei, ele pirou, ele falou, parece anjos. Aí ele gritou, eu falei, putz, desafinei no ouvido do maestro, né, do Saz, né, do Serginho, quem conhece. Capão Redondo. Aí ele pra mim foi uma grande referência também, porque ele já fazia backing pro Mano Brown, pros meninos, ele já corria há muito tempo, ele e o Scooby. E ele nos ensinou esse caminho, né, de fazer backing, de viver da arte. Então foi mal barato, ele ensinou como cantar com ar, como fazer vibrato, como trazer afinação, respirando pelo diafragma. Nossa, ele me influenciou muito. E ele me deu a oportunidade. Aí, pra quem, talvez tem pessoas que não lembram, né? Eu sempre solava a estrofe do coro, né? A estrofe, quer dizer, eu solava o coro toda vez na coroa. Eu ministrava, ele dava uma oportunidade, né? E ali muitas coisas aconteceram. As pessoas falavam que sentia Deus, sentia a presença. Então eu sinto que foi de verdade, né? E pessoas contavam vários relatos. Eu tava com depressão, eu tava com problema, eu ouvi vocês cantando, você ministrando, e Deus te usou, né? Então eu tive muitos relatos de cura, de um monte de coisa, né? Que eu emergi nessa fase, assim, na igreja, pro reino, né? E não deixei disso, de levar Deus através das músicas e dos trabalhos da pessoa que eu sou, que eu aprendi, né? Com meus pais, com a minha família. Isso eu levo pra vida, né? De orar, de pedir a Deus que abençoe, né? Abra os caminhos. Então sempre foi assim, né? Essa inspiração. Eu sempre fui intensa, né? E acho que a gente que é meio artista, assim, desse meio, a gente é muito intensa, a gente é muito doido ao mesmo tempo. E você tem várias conexões. A Raiz Coral é um coral totalmente negro, não. Tem pessoas brancas também, né? A maioria. Pessoas negras. Basicamente 90%. E aí você participou depois, passado alguns anos, do musical Rua Azusa, que aí sim, já era Antes, abrindo um adendo, eu participei do Coral One, né, que é inspirado no Kanye West. Eles fazem ações sociais e cantam com artistas, né? Eles cantam em cadeias, praças, hospitais. Que bacana. Então é um projeto muito lindo, é um coral mais de 80 vozes, né? E aí depois eu tive a oportunidade de... Não, foi antes, se eu não me engano, foi antes. Antes eu tive a oportunidade de participar nessa, né, fase do Raiz Coral e tal. Depois eu participei da Rua Azusa, que foi em 2019, bem ligada ali com The Voice, e eu já estava participando. E como foi essa experiência desse musical? É o reavivamento, né? Não é nem o avivamento, é o reavivamento que eles trouxeram lá da Rua Azusa, né? E do William Seymour, que conta aquela fase, né? E realmente, antigamente, a gente era mais fervoroso, né? De acontecer milagres, curas, né? Dons, enfim. E aí o Kaique, né, do Giovanni Si, teve essa grande ideia, que se inspirou lá, né,
e montou o elenco, né? Que nós éramos um elenco aproximado de 75 pessoas a 80 vozes. No total, tudo, contando e com todos negros. O foco é. Mas tinha uma parte branca também, né? E a gente brincava, né? Tinha uma música que era brancos e negros no mesmo lugar, no mesmo lugar. Nossa, era muito incrível, porque a gente via aquela coisa da Broadway. Ele viajou, se inspirou e ele trouxe, acho que foi a Patsy Kingdom, que ela, amicíssima de John Land, nossa, sabe esse povo aí, da Jennifer Hudson, que a gente, né, ficava louco. E ela treinou a gente também, inspirou, né, em cada detalhe, passos, cenas, e trouxe esse grande musical. Gente, era choro. Hoje a musical ainda está em cartaz. Você não participa do elenco, mas ainda está em cartaz. Eles fizeram mais uma representação aqui em São Paulo, eles foram para o Rio. Aí agora eu não sei que pé que tá, mas parece que vai ter outros lançamentos. Teve a Radassa, teve grandes outros musicais, mas eles retornaram recente. E acho que encerrou, se eu não me engano, recentemente. Aí eu tenho contato com eles, os outros cantores estão em outras peças, né? Que dali saiu para outras. E aí foi gerando. E aí eu falei, gente, deu vontade até de parar de cantar. Falar em contato, Marta é a mulher dos contatos, né? Principalmente nesse cenário musical. Lembra quando a gente fez Favela Music? Lembro. E aí você trouxe uma galera assim, fabulosa. Até hoje. Cada voz, gente, o pessoal canta demais. Assim, vários estilos, né? Vários estilos, assim. Assim. E aí eu ficava ali, né, nos bastidores ali, acompanhando eles ensaiando. Eu ficava, gente, que pessoal incrível, que voz. Eu tenho vozes maravilhosas, muitos colegas muito legal. da música e eu sempre fui uma pessoa assim, de me conectar, de conhecer culturas diferentes, pessoas. E se conversar aqui, eu tenho história, conheço gente de um monte de lugar. Que nem agora, eu tava caminhando na calçada, chegando. Falei, nossa, parece uma amiga minha, né, Miciline. Mas a gente gritou e se agarrou. Mó barato, né? Então, coisas que a música, até mesmo os trabalhos da igreja, os sociais, me uniu, me conectou. E acho que a vida tem que ser isso, né? A gente pode ser sadio, conhecer pessoas, se conectar e seguir a vida, né? Eu gosto, eu sempre gostei. Sempre foi muito assim. Muito bacana. E aí você tá fazendo shows, né? Fora esses, né? Fora trabalhar fazer uma temporada com o João, aí faz ali algumas coisas, enfim. Mas você faz shows solos, né? Você se apresenta em barzinhos. Eu queria que você falasse onde você vai se apresentar, se tem uma agenda aí. Ai, que dera, né? Então, complicou, né? Se não, contratem. Por favor, contratem, né? Já. No momento, eu vou me apresentar no Bar das Patroas, que é lá no Itaim, que é uma casa voltada para o sertanejo, mas que dá abertura, né? Pra gente cantar outras coisas e trazendo também um pouco do sertanejo, que é muito gostoso. Eles me abraçaram. Eu conheci o projeto dos meninos do Boteco, né? Dos meninos lá da Patroa, que são 3 grandes artistas com vozes assim incríveis e amei, né? A Fabi, né? A Bibi me fez essa conexão. Aí eu fui lá na casa, é uma das sócias. Aí eu fui, gostei, amei, e eles me abraçaram e dali tá saindo outras coisas. Vou me apresentar lá, eu vou divulgar na rede social, vou fazer um show lá com banda. E às vezes tá surgindo uns casamentos, mas é fechado, né? Eu faço as festas, cerimônia. E estamos seguindo, né? O que aparecer, que pintar, a gente tá aqui. Tá. Então, para finalizar, a gente já tá encerrando nosso podcast. Queria que você falasse como você se imagina daqui a 10 anos. E também queria que você desse um conselho, uma mensagem para quem tá ouvindo a gente, para quem tá assistindo a gente pelo canal da Cria Brasil no YouTube, quem tá ouvindo a gente pelo Spotify. Conselho, assim, para quem quer começar no mundo da música, né? Legal. Tá. Acho que é importante, você tem uma bagagem, tem várias referências, tem muita gente que se conectou. O que seria, assim, uma dica principal, assim, para quem gostaria de começar? O que eu vi pela experiência, assim, não é uma regra, mas uma das coisas é continuar tendo vontade, organização, ser correto, né, com as coisas, consigo mesmo, se você tá curtindo aquilo, se é pra você, ser do bem, entendeu? Se programar, se planejar, curto, médio e longo prazo. Não dá pra viver só disso, tal, então vai trabalhar, vai arregaçar as mangas e pra você patrocinar
o seu sonho também, né? Porque as pessoas, eu quero começar, mas nunca fez uma aula, nunca foi lá pesquisar. Tem que pôr no papel, estudar sobre, né? Que nem eu tava falando, eu tô ainda estudando essa parte de influência, mas eu chego lá. E tipo, é muito complicado, não pode ser só o nosso talento, né? Eu venho de uma era que talvez era assim, agora não é mais. Então, tipo assim, não é só isso. Vence quem? Que tem muitos números de seguidor, ou quem, tem um rostinho bonito e tal. Acho que nós temos mais para oferecer para essa geração. Então, eu foco muito nisso, o estudo, né? Minha mãe, o meu irmão sempre falou sobre isso. E isso pode nos colocar em outro lugar, né? Não ser uma pessoa vazia, não ser uma pessoa sem conhecimento, fala só besteira, só pensa que é só festa, glamour, não é. Eu ralo muito por detrás de tudo aqui, ó. Tem que comer legal, tem que cuidar do corpo, tem que... Nossa, um monte de coisa. Tem que estudar horas, não tô aguentando, mas tô lá no inglês, me esforçando, melhorando. E fazer com vontade, acreditar, porque assim, é uma coisa que é só nós que acreditamos. Tá dentro de você, é seu, então vai. Vai, faz, se une, acredita. Se joga, né? Se joga, né? Eu falo muito sobre isso, mas pesquise antes, né? Troca uma ideia, pergunta para pessoas profissionais da área, se essa direção, porque a gente faz tudo muito sozinho, nós que somos independentes. Então, às vezes a gente acha que é aquilo e às vezes precisa só de uns detalhezinhos, assim, uns acertos, ajustes e vai, né? Faz mesmo, né? Acredita. Eu vejo isso. Bacana. E como você se imagina daqui a 10 anos? Aposentada, milionária. Bem numa ilha, assim, descansando. Tem alguma pessoa que você gostaria de cantar junto? Fazer feat? juntos, Meu sonho. né? Tem vários. Ivete Sangalo, você. Oh, maravilhosa. É a primeira, assim. É meu sonho cantar com essa mulher, assim, fazer alguma coisa. A Ivete Sangalo. Eu sempre gostei da história como mulher. Já teve a oportunidade de conhecer a Ivete? Já, mas foi muito superficial. Ela foi jurada, né, no The Voice. É quando verdade. ela entrou. E ela me abraçava, ela me beijava, que eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. De tanto que eu gosto, assim, né, da potencialidade que ela tem, da verdade que ela é. Ela me inspira. Verdadeira. Ela me inspira pra caramba. E é uma mulher, assim, que eu gostaria de ter a honra de participar fazendo algo, ou trabalhando, ou sendo backing, né? Quem sabe? Se eu vivo todo... Olha, sei lá, Beth, fala, tá disponível. É verdade. Obrigada, Marta. Obrigada muito obrigada por você estar aqui com a gente, por fazer parte da Cria de Favela, por sempre se disponibilizar e estar em vários projetos, né? Como eu já disse no começo, a gente já se conhece já há algum tempo, então sempre que a gente convida a Marta para participar de alguma coisa, ela vem. É muito bom falar com você. Obrigada, eu que agradeço, né? E para quem não te segue ainda, para quem não te conhece, fala suas redes sociais, a gente vai colocar no canal, no YouTube, vocês vão ter lá no GC. Tá bom. Mas no Spotify, para quem tá ouvindo a gente, por favor, Marta. Sim, Marta Souza, .oficial. Vão lá, compartilha, ajuda, né? A gente dá uma ouvida também, né? Ajuda a gente, né? Porque a gente depende de vocês, né? Na verdade. É isso aí. Sigam também Cria Podcast no Instagram e Cria Brasil Comunicação e Cria de Favela também. Que aí tem lá no Cria de Favela, tem um link para você que é micro-influenciador, nano-influenciador, influenciador macro, enfim. Que não tem agência e gostaria de participar da Cria de Favela. Cria de Favela trabalha com casting não tradicional, modelos, atores, influenciadores de quebrada. Isso é muito bacana, então se você tem interesse, por favor, vão lá no Instagram, Cria de Favela, tem um link lá para você se cadastrar. E aí vai ser muito bom ter você com a gente. Obrigada, Marta. Beijo, tchau, gente. Até a próxima.